Quinta-feira com os gigantes brasileiros na Libertadores e Sul-Americana e Atlético de Madrid na La Liga. As melhores dicas para esses confrontos a partir de agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Quinta-feira, hein? Quinta-feira com futebol, tem jogos aqui na América do Sul e na Espanha. Matheus Montenegro, tudo bem? Ah, tudo bem. O que foi que você não tá muito empolgado, não? Estou muito empolgado. É um dia de bons jogos, ótimos jogos. Bons jogos. Os gigantes brasileiros na Liberta. Esse do Atlético de Madrid é meio... Por isso já vamos passar por ele, né? É, o único europeu que tinha relevante, né, nessa quinta-feira. Aí a gente sempre traz, né? A gente escolheu aí Atlético de Madrid, Raio Vallecano, vamos colocar na tela aí as informações, né? Duelo madrilenho, né? Quinta, 4h30, lá no estádio Wanda Metropolitano. Essa Não já mais mudou, Wanda, né? Porque Wanda é uma marca, né? Mudou depois de Wanda Metropolitano já foi Civitas Metropolitano. Acho que é Civitas, né? Não, já mudou também. Não é mais. Parece que ainda está negociando os name rights. Acho que é só Metropolitano ainda. Eu acho que por enquanto é só Metropolitano. Dito isto, vamos falar do que realmente importa e para isso vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena, que está pintando aí na tela e inclusive tem um QR Code aqui também que você pode apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita, beleza? Para poder se embasar, né, Fabermano? Até porque essa reta final de ligas europeias é muito importante a gente analisar e estudar o contexto das equipes, tá? Por quê? Aqui a gente não vai mais tratar somente de diferenças técnicas e tudo mais, a gente tem que entender o momento das equipes. O momento do Atlético de Madrid e Raio Vallecano não é lá essas grandes coisas. Sobretudo o Raio Vallecano caiu muito de produção aí nessa reta final e a gente está falando de uma equipe que ainda está brigando por algo. O Raio Vallecano está ali em 10º, pode parecer que está meio de tabela, mas, velho, ele tá a 3 pontos do Mallorca, que é um time que tá indo pra Liga Europa, tá? A La Liga, ela já conquistou mais uma vaga pra Champions. Do primeiro ao quinto lugar vão pra Champions. O sexto e o sétimo vão pra Liga Europa e o oitavo vai pra Conference. Ou seja, o Raio Vallecano, ele tá muito na briga ali por vaga em competição europeia. Até uma Liga Europa ainda ele pode pegar, né? Enquanto isso, o Atlético de Madrid tá ali, ó, com 69 pontos em terceiro lugar. Dificilmente briga pelo título, né? 69 não, 63, tá? 69 é o Real Madrid. Ele tá com 63. Mesmo que ele ganhe do Raio Vallecano, ele vai ficar 10 pontos atrás do Barcelona, restando 15 em disputa. Então, assim, matematicamente dá, mas convenhamos que é praticamente impossível esse título. E, simultaneamente, ele já está com sua vaga garantida ali na Champions League também, porque ele está 12 pontos à frente do Betis. Ou seja, ele chegou numa fase da competição que meio que dá só cumprir em tabela. Tentar segurar ali, né, alguns resultados em casa para... não ser ameaçado ali, vai que o Betis, né, que tá numa fase muito boa, tem uma arrancada aí, né, mas tá tranquilo, né, porque ainda teria o Villarreal também ali para ultrapassar, então situação tranquila do Atlético em termos de Liga dos Campeões. Vamos para os confrontos, começando pelo time colchoneiro, né, que perdeu do Las Palmas em 1-0. Parece que já caiu de ímpeto, né, inclusive. Aí em casa contra o Valladolid, lanterna, venceu por 4-2, o Valladolid até empatou, né, 2-2, aí no final o Atlético fez 2 gols e conseguiu a vitória. Tomar 2 gols do rebaixado Valladolid em casa, que é o saco de pancada, surpreende, tá, até? Aí ganhou do Sevilha 2-1, fora de casa. A Copa do Rei foi eliminado pelo Barcelona, né? Perdeu 1-0 no estádio Metropolitano em casa. Empatou com o Espanhol 1-1. Vem tomando gol em praticamente todos os jogos, né? O Atlético. Cara, vem de 6 jogos consecutivos levando gol, tá? Antes disso havia levado 4 do Barcelona. Pois é isso que eu tô dizendo. Parece que o Atlético de Madrid já perdeu um pouco aí do seu ímpeto, né? Enfim, eliminado ali, né, pro Barcelona também na Copa do Rei. Enfim, eu acho que o Atlético meio que finalizou a temporada, bem dizer, né? Já fez o que tinha de ser feito. Um ponto que eu vou trazer aqui é que no primeiro turno foi 1-1, tá? Lá em Vallecas, né? E o Raio Vallecano, velho, era outro timezinho também que vinha bem, mas caiu um pouco de produção, tá? Cara, esse 4-0 em casa contra o Espanhol foi algo que surpreendeu muito. Depois disso, perdeu para o Atlético Bilbao fora por 3-1, aí só empatou em casa contra o Valência. A gente vê também que é um time que tem sofrido muitos gols, né, velho? Isso. Jogos com gol, mas faz também, né? Com exceção do jogo contra o Espanhol, ele fez em basicamente todos, né? Se a gente pegar só os jogos fora de casa, como é o caso agora, ele fez, salvo engano, 10 de 11. Né? 11 de 12. 11 dos últimos 12, salvo engano, o Raio Vallecano fez gol. Ou seja, é um ataque que funciona ainda, mesmo com essa queda fora de casa, nessa sequência, ele só não fez contra o Barcelona, quando perdeu de 1-0, mas de resto, ele fez aí jogando fora de casa. Bom, momento Bet Nacional na tela. Favoritismo é do Atlético, paga 1,50, que é aquela odd que a gente já considera de valor, né? A partir de 1,50. Vamos nela, Atlético em casa? Cara, eu não gosto, tá? Assim, eu sempre gosto de trazer esse conceito do custo-benefício, né, velho? Ah, não é só porque a odd já tá 1,5, que é um valor que a gente considera ok, que vamos nela. Não é bem isso. A gente precisa analisar aí o contexto do jogo. Velho, o Atlético de Madrid vem de uma derrota pro Las Palmas já, né, velho? É um time que, como a gente disse, meio que já não briga por nada aí na La Liga. Até dá ainda pra ser campeão e até dá pra perder a vaga na Champions. Mas é muito difícil. Tratando em termos factíveis,
gente sabe que o Atlético vai ficar ali em terceiro, quarto, talvez até segundo, mas é isso. Garantiu a vaga na Champions e não vai ser campeão, ponto. É isso aí. Então, velho, eu não confio nessa vitória do Atlético, tá? Até porque a gente tá falando de um confronto contra um Raio Vallecano que ainda briga por algo e que por mais que não venha muito bem, ainda performa bem ofensivamente. Então, velho, pode ser uma dica ousada, eu acho que é um jogo difícil de apostar por causa do contexto, mas por causa da relação custo-benefício, eu prefiro o gol do Raio Vallecano, velho. A gente tem um odd 1,82 no gol do Raio. Proporcionalmente, é bem maior do que a vitória do Atlético de Madrid pagando 1,5 apenas. E a gente viu que o Raio Vallecano, ele tem conseguido marcar seus gols, mesmo nessa fase ruim, e o Atlético de Madrid tomou gol nos últimos 6 jogos. Velho, o Atlético tomou 2 em casa do Valladolid, que é o Lanterna já rebaixado. Pô, por que o Raio Vallecano não pode fazer um? Eu acredito que isso vai acontecer. E pela relação custo-benefício, um odd de 82, eu acho que é a melhor pedida. Muito bem, então nosso stake aí para o gol do Raio Vallecano, a nossa dica aí para esse duelo entre Atlético e Raio Vallecano, né? Sim. Bom, vamos agora para a América do Sul, mais precisamente para a Bolívia, porque tem Bolívar e Palmeiras, jogo na altitude, né? Quinta, 7 da noite lá no Hernando Siles, terceira rodada. Palmeiras que vem aí com 100% de aproveitamento na Libertadores. Palmeiras que embalou, né, velho? Timezinho que depois que perdeu o título... Acontece muito isso, né, nessa era Abel Ferreira. Parece que quando... Ano passado foi a mesma coisa. Quando foi eliminado por Botafogo ali na Libertadores, deslanchou no Campeonato Brasileiro, começou a acumular vitórias. E desde que o Palmeiras perdeu o título aí do Campeonato Paulista, as coisas engataram. Tem funcionado muito bem, mas é uma tarefa muito dura, a gente sabe, né? Obviamente o elenco do Palmeiras é bem melhor, mas o fator altitude desequilibra muito um confronto desse aí. Então, vamos analisar direitinho esse jogo aí pra gente ver o que é que a gente pode buscar. Vamos pro nosso aplicativo, por favor, do Game Arena. Inclusive a gente já vê aí as 5 vitórias consecutivas do Palmeiras, né? 100% de aproveitamento nos últimos 5 jogos, mas importante destacar 3 vitórias seguidas também do lado do Bolívar, beleza? Vamos ver a tabela de classificação, né? Porque a gente já teve ali 2 joguinhos. Palmeiras e Bolívar que estão no grupo G. Palmeiras é o líder, venceu os 2 jogos que disputou. Bolívar tem 3 pontinhos até aqui. Muito bem, vamos para os confrontos, né? Começando pelo Bolívar, que vinha numa sequência boa, mas vem de 2 derrotas seguidas. Não, né? o contrário, vem de 3 vitórias seguidas. Ele vinha mal e melhorou. Exatamente. Ele venceu o Guabirá, né? 4-2. Aí venceu o Jorge Wilstermann, 5-1 e 3-0 no Sporting Cristal, a primeira vitória na Libertadores, né? Jogos movimentados. Na rodada anterior. Antes, aí 2 derrotas, 2-1 para o Tomayapo e 4-2 para o Cerro Porteño. Os jogos batendo facilmente o 2,5, né, nos jogos do Bolívar. Cara, nos últimos... 10, eu acho. Pô, nos últimos 7 bateu em todos. Pelo menos 3 gols a gente teve aí em todos. Realmente, jogos muito movimentados, né? O ambas marcam também, batendo com bastante frequência. Só não bateu nesse 3-0 do Sporting Cristal, que realmente é um time que... Pô, eu acho que ele já é pior do que o Bolívar, ainda mais jogando na altitude, né? Mas nos outros confrontos aí, o Bolívar realmente tomando muitos gols, né? Eu acho que é muito importante, quando a gente trata desses jogos aí com altitude, a gente analisar o histórico de confrontos, né, velho? E a gente observou aqui, ó, que tem até os 2 confrontos aí, acho que foi 2023 isso aqui, acho que não foi ano passado não, né? Isso. Enfim, o Palmeiras, quando ele enfrentou o Bolívar, ele foi até com o time reserva aqui, ou foi time misto, ele conseguiu deixar um golzinho pelo menos, perdeu de 3-1. Em casa meteu 4-0 porque é outra coisa. E as equipes se enfrentaram também em 2020 e o Palmeiras venceu na altitude por 2-1, tá? Então é importante a gente analisar esse contexto histórico quando se trata de altitude, né? Saber como os brasileiros se portaram nessas condições. E o Verdão, Faberman, é embalado, né, velho? Ganhando todo mundo. Venceu 2 jogos difíceis, né, fora de casa, Fortaleza e Inter, 2-1 e 1-0. Ganhou do Corinthians em casa, 2-0. Na Libertadores, venceu o Cerro Porteño, venceu o Sport Cristal. Teve vitória fora de casa contra o Sport também, né? Vem aí melhorando, né, a equipe do Palmeiras. Já não perde há bastante tempo, né? A última derrota foi na ida do Campeonato Paulista, quando perdeu em casa para o Corinthians pelo placar de 1-0. Palmeiras voltando aquele habitual, né? São 8 jogos consecutivos sem saber o que é uma derrota, sendo 6 vitórias seguidas. E na Libertadores ganhou as 2, né? Então, importante destacar aí realmente essa fase do Palmeiras, de fato, muito bom. Bom, aplicativo não, né? Momento Bet Nacional, porque a gente tem um favoritismo do time boliviano, né? Claro que faltou a altitude, né? Assim como a altitude também é bem alto esse favoritismo aí, porque eu acho que a discrepância de odds tá grande, tá? Pô, a gente tem um Palmeiras, um empate pagando 1,73. Se o Palmeiras for... Vai ter uns desfalques, né, pra esse jogo. Acho que o Richard Rios joga, Vitor Roque. Mas só também, né? Cara, eu enxergo um certo valor aqui, tá? Mas eu não vou mentir que eu tenho um medinho, porque a gente tá falando de altitude. Mas um empate ou o Palmeiras pagando 1,73 é uma odd bem interessante. Mas ainda assim, eu acho que o custo-benefício e a segurança acaba sendo maior no ambas marcam, tá? E tem uma odd maior até do que o dupla hipótese Palmeiras. Eu prefiro aqui.
Por quê? Como a gente disse aí, o Palmeiras vem de 6 vitórias seguidas, consequentemente marcou gol nesses 6 jogos, né? E a gente tá falando de um Bolívar que não vive esse momento tão bom assim. É um time que levou gol nos últimos 7 jogos, né? 7 jogos consecutivos sofrendo gol, e o Ambas Marcas bateu em 6 de 7. Ele só não levou gol do Sport Cristal. O jogo sendo mais de 2,5, né? Um mais de 2,5, batendo com frequência também. Então, eventualmente, até o mais de 2,5 vamos destacar aqui, ó, de 1,94. Mas é aquela coisa, pô, pra bater o mais de 2,5, a gente espera que seja 3 a 0. Porque o Palmeiras tem uma defesa mais segura, né? Então, tem esse ponto. 1-1 é um placar muito viável para esse jogo. E outro fato, as duas últimas vezes, que eu acho que, não sei se já se enfrentaram mais vezes na história, mas enfim, foi em 2020 e 2023. As duas vezes que o Palmeiras foi até a altitude para enfrentar o Bolívar, ele marcou gol nos 2 jogos. Então, velho, eu gosto bastante desse ambas marcam, tá? Tem uma odd muito boa também, diga-se de passagem, 1,80. Então essa aí vai ser a nossa dica do tempo de confronto. Muito bem, então stake aí de 50 para o ambas marcam em Bolívar e Palmeiras. A gente segue falando de Copa Libertadores, agora com Bahia e Atlético Nacional da Colômbia, né? O jogo vai ser na quinta às 9 da noite, lá na Fonte Nova, a terceira rodada. O Bahia que tá bem, né? Na Libertadores, um empate e uma vitória. O Bahia que tá bem na temporada, né? Como um todo. Jogou a pré-Libertadores, conseguiu se classificar, tirou o The Strongest, né? Tinha o fator altitude ali que poderia atrapalhar, depois tirou o Boston River e chegou aí na fase de grupos da Copa Libertadores e mais uma vez está bem. Enfim, vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma analisada aí nas duas equipes, né? Como chegam para essa partida. O momento parecido do Bahia, um pouquinho melhor ali, tá? Vamos rapidamente ver a tabela de classificação, porque é o grupo dos nacionais esse aqui, né? Temos o Internacional, o Atlético Nacional, o Nacional do Uruguai e temos o Bahia. E interessante já, porque a gente tá gravando esse vídeo aqui depois de já ter tido o... Internacional. Inter 3-3. Jogaço, né? O Nacional fez 3-0 no intervalo e o Inter foi buscar o empate. Então a gente tem ali uma discrepância de quantidade de jogos, né? O Inter já jogou 3, o Nacional também, e Bahia e Atlético Nacional tá ali. O Bahia pode assumir a liderança, né? Exatamente. Uma vitória do Bahia significa aí ele assumir a liderança do grupo com todos os times com a mesma quantidade de pontos, né? E assim... O Internacional invicto ainda também e o Bahia pode seguir invicto também. Vamos para os dois brasileiros, né? Aí, muito bem. O Bahia que até caiu de rendimento, né, nas últimas rodadas, venceu o Ceará 1-0, mas ali com um gol num pênalti bem polêmico, né? No finalzinho do jogo, aí jogou muito mal contra o Cruzeiro, não viu a cor da bola, 3-0. Contra o Mirassol empatou em 1-1, né, um jogo que também levou sustos ali, poderia até ter perdido. Aí antes disso era uma boa sequência, né? Venceu o Nacional fora, 1-0. Conseguiu jogar bem contra o Santos, até merecia a vitória em determinado momento, mas acabou empatando 2-2. Empatou com o Inter em casa, 1-1, um jogo que ele foi melhor que o Inter, né? Criou muito mais, mas acabou não aproveitando. E contra o Corinthians ele empatou em casa também, mas um jogo que ele ficou com 1 a menos, né? Durante todo o segundo tempo, praticamente. Mas, de fato, que o Bahia já não passa a mesma segurança de antes, hein? E tá empatando muito também, né, velho? 4 empates nos últimos 7 jogos. Esse jogo contra o Cruzeiro destoou muito, né? O Bahia, beleza que ele caiu de rendimento, mas foi muito mal contra o Cruzeiro, tá? Surpreendente até. E contra o Ceará também, né, velho? Só veio conseguir o golzinho no final, como você bem mencionou. E tem pela frente aí o Atlético Nacional, né, velho? A equipe que é muito tradicional do futebol colombiano, que perdeu o último jogo que disputou para o Deportivo Cali, né, por 1-0. Antes disso havia metido 4-1 no Boyacá Chicó, empatou contra o Milionários, outro jogo difícil também, em 0-0. E na Copa Libertadores, acho que é importante a gente destacar, ele bateu o Nacional por 3-0, amassando, podia ter sido uma goleada até, coisa de 5-6 aí esse jogo, mas tomou um amasso do Inter também, tomou um 3-0 do Inter. Então, assim... É um time que em casa tem um desempenho muito melhor que fora, né? Eu ia falar isso. Até no próprio campeonato colombiano, né? Ele vence aí a maioria dos jogos, mas quando é como visitante, ele já... Perdeu pro Caramanga por 2-0. De fato. É um time que, longe dos seus domínios aí, ele empatou com o Milionários, ele perdeu do Deportivo Cali, já em casa ele tem uma sequência de vitórias. Não vem nem fazendo gol, tá? Fora de casa. 4 jogos consecutivos fora de casa que ele não marca gol. Bom, então é isso. Vamos pro nosso momento Bet Nacional. E aí, vamos na vitória do Bahia ou é muito arriscado? O Bahia... Assim, caiu de desempenho aí recentemente? Exato. Eu me apego um pouco a isso, tá? O Bahia caiu um pouco de desempenho. E eu tô achando essa odd baixa, tá? Eu não considero um favoritismo tão grande assim para o Bahia. Até acho que pode sair vencedor, mas vai ser um jogo difícil ao meu ver, tá? Então assim, vamos lá. O Bahia, ele tem um estilo de jogo muito ofensivo que condiciona para muitos gols normalmente, né? E eu tenho esse meu pezinho atrás aí na vitória seca do Bahia. Por exemplo, um 1-1, eventualmente, eu não descarto. Acho que é um placar muito factível, tá? 2-2 também, eventualmente, enfim. 2-2 eu já acho mais difícil, porque o Atlético Nacional fora de casa, ele também já deixa um pouco a desejar. Mas eu acredito que o Bahia não perde e tende a ser um jogo minimamente movimentado. Então, ao invés de pegar uma vitória seca do Bahia, eu prefiro ir no empate ou Bahia, o dupla hipótese, combinado com mais de 1,5 gols no jogo. Aqui eu já gosto. Por quê? Se o Bahia apresentar um futebol muito bom, como foi ali coisa de, umas 3 semaninhas atrás, como vinha jogando, né? Jogos do Bahia muito movimentados,
eu acho que pode muito bem aí vencer por um 2-0, um 2-1, 3-1, enfim. E essa aqui vai dar bom. Se o Bahia não jogar tão bem como tem sido os últimos jogos, o Atlético Nacional acabar deixando seu golzinho e for 1-1, aqui também vai dar green. A gente observa que o Bahia empata muito. Foram 4 empates nos últimos 7 jogos. Teve 1-1, por exemplo, em casa contra o Mirassol, recentemente. Então eu acho que pode ser também que isso aconteça. Contra o Corinthians foi 1-1, contra o Inter foi 1-1 também. Isso. Então assim, 1-1 é um placar muito factível, ao meu ver, pode acontecer. Então eu prefiro essa opção aqui, eu acho que ela acaba sendo mais segura, mesmo sendo uma oddzinha um pouco mais baixa, a gente se expõe menos ao risco. Muito bem, então então aí no Criar Aposta, dupla hipótese do Bahia e o mais de 1,5 gols no jogo. Sim. Bom, tem Copa Sul-Americana também nesta quinta, Corinthians e Racing do Uruguai. Vamos colocar na tela aí as informações desse confronto. Será quinta, 7 da noite lá na Neoquímica Arena. Duas equipes que ainda não venceram, né, na Copa Sul-Americana, jogo de desesperados, né? A chance boa do Corinthians aí de vencer bem e colocar aí as coisas no trilho, né, velho? Porque é um adversário muito acessível, né, velho? A gente vai observar isso aí, vamos chamar o aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada melhor nisso aí, né? Porque, assim, é importante destacar que aqui é o Racing do Uruguai, né? Não é o Racing argentino tradicionalíssimo, né? Vamos ver a tabela de classificação, que a partir daí a gente já consegue ter uma noção do nível do Racing do Uruguai aí em competição sul-americana, né? O time tem 0 pontos, tomou 8 e só marcou 1, tá? Agora, a situação do Corinthians também é preocupante. É um time que só marcou 1 ponto aí nos 2 jogos. Empatou fora com a América de Cali e perdeu em casa para o Huracan. Então, precisa vencer e precisa vencer bem, tá? Porque o Huracan, por exemplo, já tem 6 de saldo ali. Então é importante para o Corinthians fazer saldo nesse jogo também. Isso, vamos para os confrontos, né? Começando pelo Corinthians, que sem técnico ainda, né? Exatamente. Ramon Dias foi demitido, ainda o Tite acabou desistindo. Sim. Vão atrás agora do Dorival, mas para esse jogo deve ser o Osmar Lois, né? Eu acho o auxiliar fixo do Corinthians. 2-1 venceu o Sport em casa, né? Voltou a vencer, porque antes havia perdido para o Fluminense, perdido para o Palmeiras, empatado com a América de Cali, né? E aí teve a vitória contra o Vasco 3-0. Que também dá para relativizar, porque essa o vitória Vasco contra reserva, o Vasco, né? Vasco reservão, E antes dessa vitória contra o Vasco, ele tinha perdido para o Huracan em casa, empatou com o Bahia, empatou com o Palmeiras, mas foi o título. Eu vou até tirar esse jogo aí do Palmeiras da conta. Mas enfim, antes dessa vitória contra o Sport, eram 6 jogos que o Corinthians só tinha uma vitória que, assim, se não ganhasse também, pelo amor de Deus. E agora tem pela frente um Racing do Uruguai, que é jogo para ele golear, tá? Eu acho que o Racing ano passado jogou a Libertadores, Liberta, não foi? Ele tomou uma sapecada do Palmeiras, acho que foi 5-0 do Palmeiras, né, inclusive. Enfim, e já trazendo agora o Racing, né, a gente pode até relativizar um pouco aí os jogos do Campeonato Uruguaio, mas ainda assim o time nem vem bem, empatou com o Liverpool em casa, perdeu fora ali para o Juventude de Las Piedras, em máximo, mas ele toma 5... a Juventude às vezes fica nas pedras, né, aí fica complicado. Que isso, cara. Ele tomou um 5-0 fora de casa para o Huracan e perdeu em casa por 3-1 para o América de Cali. Então, assim, esses jogos são parâmetros que a gente pode ter aí para saber que o Corinthians é muito superior ao Racing. Tomou 2 gols de diferença nos 2 jogos, né? Exato. Na Copa Sul-Americana. O Campeonato Uruguai também não é muito parâmetro, não. E ainda assim ele nem vê lá essas grandes coisas, não. Bem, né? Porque são quando ganha por 1-0 só, 2 joguinhos fáceis aí também, né? Progresso e Plaza Colônia. O River Plate do Uruguai também só venceu por 1-0. Enfim, timezinho que... xoxo. Vamos pro nosso momento bet nacional, porque o favoritismo é do Corinthians e é muito alto. E até achei que estaria um pouco maior. Cara, poderia estar mais alto. Eu acho que... 1,20, né? Se essa odd do Corinthians tivesse 1,18, 1,2, não era loucura não, tá? A discrepância realmente é muito grande. Inclusive, eu acho que essa odd está consideravelmente alta, ao ponto da gente ter um handicap menos 1,5, pagando 1,88, que é uma odd muito alta também, ao meu ver. Eu acho que o Corinthians vai vencer por pelo menos 2 gols, com certa tranquilidade. É jogo pro Corinthians meter 4-0, 5-0, inclusive, tá? Se vai acontecer, eu não sei. Mas tem potencial para e tem uma discrepância muito grande para isso. Pelo menos 2 gols pagando 1,88, cara, eu acho uma odd maravilhosa. Até porque tem esse contexto que eu disse. O Corinthians, ele tá muito mal. Ele só tem 1 ponto nos 2 jogos que disputou. Então ele precisa vencer e precisa fazer saldo, né? Até porque ele vai brigar por classificação. Mesmo que o Corinthians vença os 4 jogos, quer dizer, acho que se vencer os 4, ele tá classificado. Mas se ele que só o primeiro vai para as oitavas. Só o primeiro vai para as oitavas direto. Playoffs, né? Então, assim, para ele ir direto para as oitavas, é bem dizer, ele vai ter que ganhar os 4 jogos e fazer um saldozinho ali. É importante, porque o Huracan, se ele empata com o Huracan, pode ser que ele vá para o critério de desempate. Então, velho, sem dúvidas nenhuma, ao meu ver, essa aqui é a melhor aposta dessa quinta-feira, né? Desta quinta-feira. Por isso, vamos selo Hotbet e vamos continuar dobrado aí no handicap menos. Muito bem, vitória do Corinthians por pelo menos 2 gols de diferença contra o Racing do Uruguai, a pedida aí para esse confronto pela Copa Sul-Americana. É isso, gostou do vídeo? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha aí com os seus amigos, dá essa moral pra gente e acessa também o nosso site tvbet.com e as nossas redes sociais, é só procurar @tvbetoficial. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio. Um forte abraço. Galera, responsabilidade, viu, pessoal? É isso, aposta é entretenimento, não é investimento. É isso. Valeu. É nóis.